Olá, o papo de hoje é sobre cloud. Estou aqui com Pedro Vinícius, nosso gerente de engenharia, e a ideia é a gente passear um pouco sobre os dados e os resultados de uma pesquisa que a gente rodou 2 vezes no ano de 2025. Então, o ponto é, a nuvem deixou de ser uma novidade para muita gente. Mal ou bem, grande parte das empresas já está utilizando algum tipo de tecnologia em nuvem, algum tipo de serviço em nuvem. Então o ponto agora é maturidade. O quão realmente a nuvem está deixando de ser estratégica para se tornar um gargalo operacional. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí o que aconteceu é que muita gente foi para a nuvem devido a várias demandas de negócio, urgências, necessidade de elasticidade, de crescimento sob demanda, mas muita gente foi de maneira, digamos assim, desorganizada e não cumpriu várias etapas que precisam ser cumpridas para que se de fato tenha a tão sonhada otimização e redução de custo em sair do seu próprio data center e ter toda essa estrutura em nuvem. Então a gente consegue começar a discutir sobre por que maturidade passou a ser um tema tão crítico quando a gente pensa em cloud como um todo e mais especificamente em cloud security, que é a nossa área. Tudo passa por essa experiência, né? Porque no início todo mundo acreditava que só pelo fato de ir para a nuvem já se estaria seguro, né? E na verdade não. Os provedores de nuvem, eles são responsáveis apenas por garantir a segurança da sua própria infraestrutura, ficando a cargo das empresas que vão fazer a proteção das suas aplicações. Esse nível de maturidade que a gente está falando tanto e de experiência que talvez foi esquecido ou foi deixado de lado e que a gente precisa ainda, o mercado como um todo, evoluir nesses pontos. Eu tenho na minha cabeça, naquela época, o foco era velocidade. Assim, temos que ir para a cloud, então temos que fazer a migração do jeito que está. A gente chama de as is. De repente, muita gente ficou do jeito que estava e hoje talvez tenha problemas de bilhetagem, ou seja, está pagando caro pelaquilo que efetivamente ela usa, ou tem problemas de arquitetura, usando uma arquitetura que não é a mais desejável, tanto pelo ponto de vista de segurança, quanto do ponto de vista de otimização tecnológica, do que poderia estar. Podemos entender que a palavra da vez é revisão. Sem dúvida, até porque existe uma conexão, um link entre a arquitetura e o custo. Essa estratégia que a maioria das empresas adotou de migrar as is como estava, é uma estratégia, dentre muitas que é utilizada, talvez a mais utilizada, de manter exatamente a configuração dos servidores que estavam no seu data center para a nuvem, já que fazer otimização nesta migração influenciaria em mudar muitas variáveis e não saber onde que o problema estaria caso ocorresse. E isso causa, né, o aumento de custo porque as aplicações, quando estão na nuvem, não estão no seu data center próprio, eles têm uma maneira diferente de rodar, uma otimização própria. Então, assim, os hardware que estavam no data center talvez estivessem ou superestimados, né, superdimensionados, e fazer esse ajuste no dimensionamento que na nuvem você tem essa possibilidade de crescer de uma maneira mais automática, é fundamental para a questão das finanças e, obviamente, você também precisa fazer esse controle, essa otimização para a segurança, que fazer segurança na nuvem é diferente de fazer a segurança no data center. Então, realmente, o que temos hoje é isso. Essa é a nossa opinião sobre o cenário. Só que a gente queria ter certeza. O que a gente pensou? Vamos rodar uma pesquisa que a gente batizou de Panorama Cloud e batizamos de Panorama Cloud 2025 porque ela foi rodada no ano passado. Então a gente entrevistou quase 1.000 clientes do Brasil inteiro e queríamos entender em que momento ele estava com relação à maturidade, em que momento ele estava em cibersegurança, em que momento ele estava efetivamente recebendo o valor estratégico que a adoção de cloud poderia trazer. E é sobre esses dados que eu queria conversar. A gente tem um pouco, de forma concreta, qual é realmente o impacto e o cenário do mercado referente a cloud security e a adoção de cloud como um todo, né? Então, para começar, quando a gente pensa em migração, que seria o passo inicial, ou seja, onde tudo começou, 13,84% das empresas não possuem ainda um processo pós-migração estruturado. Ou seja, as pessoas migraram para a cloud, o as is, como a gente acabou de comentar, porém não houve uma revisão de arquitetura, uma revisão de topologia, uma revisão de processos para poder extrair o melhor benefício da cloud. Sim. A gente acha esse termo, essa quantidade muito pouca, né? Sim, e assim, o que aconteceu é que a maioria das empresas
fez aquele processo de validação, de validar se a aplicação está funcionando. E, ao mesmo tempo, a monitoração é monitorar se a aplicação está funcionando. Porém, quando se vai para a nuvem, se está em nuvem, é importante a gente abrir o leque de opções de monitoria sobre consumo efetivo do workload que está sendo utilizado, como que estão os acessos, se o tráfego de fato está aquele que estava no seu ambiente on-premise, se tem pico de demanda, quando que é esse pico, porque tudo isso pode ser otimizado, instâncias reservadas para que a tua elasticidade ela seja diminuída o custo. Então, assim, existe um grande trabalho que precisa ser feito de monitoração para que essa otimização e essa validação possa ser ajustada para se efetivamente conseguir esse benefício da nuvem. E o mesmo a pesquisa comprova, é portado quando a gente pensa em FinOps, né? Quando 61% das empresas ainda estão em estágios iniciais de adoção de FinOps, ou seja, como eu efetivamente entender para onde está indo cada real que eu estou investindo em cloud. Então, será que eu não estou pagando uma conta maior do que eu preciso? Isso é um ponto muito importante, porque em conversas que eu venho tido, o pessoal está reclamando muito que mas o custo está alto, está repensando se volta alguma coisa para o on-premise, quando existe um espaço muito grande para otimizar esse investimento, para efetivamente pagar melhor pelo que está sendo usando, ou receber mais, ou pagar menos, que é a disciplina de FinOps, né? Então, quando você vê que mais da metade das empresas entrevistadas ainda não tem esse programa de FinOps implementado, você percebe aqui existe um espaço grande de oportunidade para que as coisas sejam melhores entregues. Sem dúvida. E aí foi até um spoiler que eu dei, porque uma das estratégias de FinOps é a reserva de instância, e você só consegue fazer esse tipo de técnica de programação de reserva se você tem o monitoramento de consumo de throughput, de CPU, de memória dos workloads que estão sendo utilizados. Não só essa parte de monitoria de utilização é necessária também, como todo um estudo se aquele sistema que foi migrado na nuvem agora, ele precisa desses recursos todos que precisava quando estava no ambiente on-premise. Essa matéria de FinOps precisa-se realmente criar essa cultura da monitoria contínua. Um outro ponto também que é muito interessante é permissionamento de usuário que vai criar instância nova, porque muitas das vezes as empresas têm um time de desenvolvimento ou de teste que fica subindo ambiente novo, laboratório novo, e às vezes esquece de desligar a máquina. Então, assim, se a gente tiver apenas as pessoas de fato com permissão para subir recursos novos, para poder ter esse tipo de autorização, fica um pouco mais controlado, porque senão acontece que as empresas recebem a conta, vê que não sabe nem por que está gastando, e é o time de desenvolvimento que está subindo ambiente de staging, de homologação, e depois destrói, e essa conta não se perde controle. Um outro ponto que me chamou particularmente a atenção é com relação à segurança de API. E nesse ponto eu quero traçar um paralelo com o que o usuário comum tem visto hoje com inteligência artificial. Então hoje eu observo muito na internet as pessoas comentarem sobre, por exemplo, eu posso usar o Gemini para conectar o meu Gmail e fazer algum tipo de otimização nos e-mails que eu já tenho, ou conectar a minha agenda e investigar a agenda. E aí o usuário leigo ele não entende que essas comunicações elas são feitas através de um recurso chamado API, que para a gente é um pouco mais natural, porque a gente trabalha com isso. Eu acho importante quando esse tipo de coisa acontece, da mesma maneira quando o ChatGPT saiu, o usuário comum passou a falar sobre inteligência artificial e saber que ele existe e começar a usar. Isso eu acho que traz maturidade para o mercado. E a API, ela tem essa característica. É algo que já existe há um tempo, que já é muito utilizada, né? O teu smartphone hoje, quando ele te dá a informação de clima, ele via uma API, ele está se comunicando com um provedor de serviço de meteorologia. Perfeito. Então, as tecnologias hoje se comunicam o dia inteiro com outras dezenas de tecnologias através de API. E tudo isso é um ponto de fragilidade com relação à segurança. Por ali pode vazar dado, por ali pode vazar informação pessoal, por ali pode acontecer uma série de coisas maliciosas. Então, quando a IA populariza esse tipo de comunicação, ela dá esse conhecimento para o usuário comum e para todo mundo
de que isso existe. A partir de então ele pode refletir se eu devo ou não me preocupar com isso, e sim, deve se preocupar com isso. No nosso caso da pesquisa, voltando para o tema cloud, a gente vê que 62% das empresas ainda não tem um programa ou uma estratégia de API Security ou iniciada ou implementada. Então, novamente, a pesquisa demonstrando um enorme espaço de oportunidade, porque ali realmente existe muita fragilidade sistêmica acontecendo, existe muito tráfego de dados que podem ser sensíveis ou não, e as empresas não estão dando a devida atenção para isso. Exatamente. Assim como você comentou no início, que aconteceu no migração para a nuvem, da necessidade do negócio que fez todo mundo ir para a nuvem, para depois se preocupar com outras questões, assim foi com a API também. Todo mundo apareceu com demanda de negócio de API, de diferentes programas falarem com outros programas externos, internos, de parceiros, de clientes. Agora que está se começando a pensar nisso. E a gente tem que entender que realmente um sistema não vai tentar prejudicar outro sistema. Só que sistemas são desenvolvidos por pessoas. E uma vez que existe uma porta aberta para a comunicação com o sistema, um ser humano pode fingir ser um sistema e começar a mandar questões, ou tentando obter dados, ou tentando fazer algum tipo de injeção para obter alguma informação, ou buscar tentar fazer alguma execução de código malicioso. Então é fundamental ter uma estrutura, uma estratégia de proteção de API, porque senão você acaba ficando vulnerável com que ou os desenvolvedores das APIs, ou então pessoas que se passam por sistemas, comecem a tentar ou a buscar informações sigilosas fazendo queries na API, ou então tentando executar códigos maliciosos, tentando se obter alguma permissão, algum privilégio para conseguir fazer outras ações dentro do seu ambiente. Eu acho que tem um monte de IA conversando no notebook agora, contrariando você, que é só ser humano que consegue fazer besteira. Eu acho que elas também conseguiriam, mas enfim. Conseguiriam, mas por ordem de um ser humano. Então tem aí uma interação do ser humano. A gente não pode entrar no notebook para saber. Só IA que pode, enfim. Então a conclusão basicamente é o seguinte, que maturidade ela é uma jornada. Um conjunto de ações, é um conjunto de estratégias, é efetivamente uma execução e um lugar onde você vai chegar depois dessa execução. Então a gente trouxe na pesquisa basicamente um conjunto muito maior de dados do que a gente falou aqui, que você pode consultar e que você pode usar para a sua tomada de decisão. Então, fechando nesse gancho de maturidade à jornada, a pesquisa também está disponível para você iniciar a sua jornada de maturidade em relação à cloud. Basta você entrar no QR Code da campanha ou entrar em contato com a Contacta e você pode fazer o download da sua pesquisa. Um outro ponto é que a gente consegue ajudar também nos pontos que a gente falou que foram migração, é um item importante, o pós-migração, a revisão que precisa, o FinOps é um ponto super interessante de você, quem não quer pagar menos ou receber mais retorno do que está pagando. Perfeito. E atenção necessária para a segurança de API. A Contacta pode ajudar nesses pontos? Pode e pode ajudar muito, né? Quando a gente está falando de migração, por exemplo, a migração as is, ela é só uma das estratégias possíveis. Existem outras estratégias também que, dependendo do negócio e do ambiente e do momento da empresa, a gente pode já adotar uma estratégia de migração mais otimizada, e tudo isso a gente consegue chegar à melhor estratégia de acordo com o momento da empresa, de acordo com o contexto que ela está inserida. Então a gente consegue ajudar sim nossos clientes definindo as melhores estratégias de migração de acordo com a realidade de cada um. Conseguimos ajudar em consultoria FinOps, fazendo toda a revisão de arquitetura, de permissionamento, de análise já do billing atual para saber se tem já algum gargalo, e conseguimos também ajudar na parte de API Security, ferramentas que possam não só fornecer toda a parte de segurança e dar visibilidade do que está passando dentro dessas APIs também, como evitar que dados sigilosos possam passar dentro de chamadas de maneira indesejada. Perfeito. Se você gostou desse conteúdo, entre em contato com a gente em qualquer um dos canais. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link tanto para a pesquisa Panorama Cloud, quanto para o programa de Cloud Services da Contacta. Então, se você ficou interessado em qualquer um desses materiais, entre em contato com a gente.
Ou, se você quer bater um papo sobre Cloud Security, sobre maturidade em cloud, entre em contato com a gente. Bora conversar.